Muito boa tarde, Paraíba. Estamos começando agora mais um programa Tambaú Debate. E o presidente eleito, o presidente Lula, concluiu hoje a formação do seu ministério. Anunciou há pouco, faz pouco tempo, mais nomes de 16 ministros, do seu governo. Essa segunda etapa, ministros de partidos políticos aliados, mas de partidos políticos que não votaram, que não foram aliados, mas que o presidente está tentando trazer para formar o seu governo. Como era de se esperar, como já era previsto, como já comentamos aqui, na lista dos 37 ministros do presidente Lula não aparece, não tem nenhum paraibano. Aqui do Nordeste, quase todos os estados do Nordeste têm nomes no Ministério. O Ceará ganhou o Ministério da Educação e todo o Ministério da Educação, os diretores, inclusive, estão sendo do Ceará. O Maranhão tem o ministro da Justiça, o Piauí tem ministro do Desenvolvimento Social, que vai cuidar do Bolsa Família. Mas Alagoas tem o ministro dos Transportes, Renan Filho. Sergipe tem o ministro-chefe da Presidência da República, secretário-geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Pernambuco tem pelo menos 4 ministros. Ainda hoje, acabou mais um ministro sendo apresentado. O deputado André de Paula vai para o Ministério da Pesca. Mais um nome de Pernambuco, que não é no Ministério, mas que vai para a Secretaria da Presidência da República, que é a ex-presidente da Caixa Econômica. A Bahia tem o ministro-chefe da Casa Civil, da Presidência da República, enfim. E o Rio Grande do Norte não tem ainda, não entrou no Ministério, mas já está certo, já foi anunciado que o novo presidente da Petrobras será o senador Jean Paul Prats, que é do Rio Grande do Norte. A Paraíba não entrou nessa fase, não vai entrar numa segunda fase, não tem órgão importante da Presidência da República, nem do segundo escalão, nem das estatais. Até agora não tem nenhum nome de nenhum paraibano cotado para nada. Vez por outra, a imprensa da Paraíba diz: Ricardo Coutinho vai para o Ministério. Não tinha essa informação. Sempre nós dissemos que não se cogitasse porque não era verdadeira. Ricardo vai para um cargo importante. Eu hoje já consigo afirmar aqui, isso é ruim, com essa informação eu dou com tristeza, de que nem no segundo escalão provavelmente Ricardo Coutinho vai figurar. Um nome de Ricardo Coutinho, talvez a mulher de Ricardo Coutinho, Amanda, possa entrar aí até num cargo mais importante do que o próprio Ricardo Coutinho, uma informação que eu tenho de Brasília. Poliana Dutra, se falou muito, talvez não entre, talvez hoje da política da Paraíba, eu estou dizendo isso com tristeza, a Paraíba ter essa situação. Talvez dos grupos políticos da Paraíba que tenha mais prestígio, mais proximidade com Lula seja o próprio veneziano Vital do Rego, e não por veneziano que foi candidato, mas pelo irmão que é ministro do Tribunal de Contas, Vital do Rego Filho, que tem sim as informações que nós recebemos de Brasília, que tem uma boa relação com o governo do presidente Lula. O resto não tem, lamentavelmente. Isso é muito ruim para Paraíba, mas é ruim não por essa simples falta de prestígio hoje no governo Lula. É pela falta de produção, de construção de lideranças importantes da Paraíba, de quadros da política da Paraíba. Nós não produzimos bons quadros na política da Paraíba. E não produzimos bons quadros na política da Paraíba pelo tipo de política que fazemos aqui, que é uma política destrutiva, que é uma política fratricida. O próprio PT, por exemplo, os ministros do Nordeste que estão no governo Lula, quem produziu foi o PT. É o PT, o Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, o Partido dos Trabalhadores do Ceará, produziu um governador que se destacou, Piauí, um governador que se destacou faz tempo, Maranhão, não é do PT, mas é do PCdoB. O PT da Paraíba não produz nada, absolutamente nada. Por que o PT da Paraíba não produz nada? É de se perguntar aí, é para se colocar. O PT da Paraíba vive brigando, os quadros são fracos, um empurrando o outro para baixo. Aqui não se faz política para crescer, para se desenvolver, para produzir quadros. E quando você não produz bons quadros gestores, boas lideranças, então você amarga desprestígio, você amarga isolamento, que é o caso que ocorre na Paraíba. Esse tipo de política da Paraíba precisa ser repensada. Essa reflexão aqui já quase no final do ano, para que a Paraíba acorde. É preciso acordar. Bom, mas hoje no programa Tambaú Debate, fora esse comentário que eu digo que faço com tristeza, nós vamos anunciar com alegria, agora sim, a entrevista de hoje, que é com o pastor Estevão Fernandes,
eu, como anunciei, teólogo, filósofo, pastor, professor, são grandes credenciais e que com certeza vão tornar essa entrevista muito importante, muito palpitante para todos os nossos telespectadores. A entrevista começa agora. Pastor Estevão Fernandes, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Tambaú Debate. Boa tarde, José Pereira, boa tarde ao seu público da TV Tambaú, do Tambaú Debate, boa tarde para os colegas que estão ligados e linkados, e que honra voltar aqui, que prazer lhe rever. Você que também faz parte importante da história dessa cidade, desse estado, da nossa política. Quem quiser mandar alguma interação, alguma pergunta, algum comentário aqui para o pastor Estevão Fernandes, pode mandar para o telefone 988-32-3586, 988-32-3586, é um WhatsApp. Você manda que nós vamos fazer essa interação. Pastor Estevão Fernandes, o senhor tem muita história aqui na Paraíba. Eu vou fazer uma pergunta. Há quantos anos o senhor já é pastor aqui em João Pessoa e na Paraíba? 42. 42 anos já como pastor? O senhor... Tomei posse em 1980. 1980. O senhor então se tornou pastor, pelo visto, eu estou perguntando aqui, muito jovem. 23 anos de idade. 23 anos de idade. Eu vou já entrar numa pergunta que é interessante. O senhor, quando eu estou anunciando, o senhor é teólogo, filósofo, filosofia deve ter feito já como pastor, né? Eu estou colocando isso. E hoje no Brasil, não é na Paraíba, eu não vou falar da Paraíba, aparecem pastores tão... Eu vou fazer uma pergunta aqui, me desculpe da forma como eu vou falar. Às vezes tão estranhos. Como é que era para virar pastor na sua época? Gostei do termo virar pastor. É um termo, no mínimo, não é? É interessante. Olha só. Como em qualquer profissão, a minha concepção de pastor tem a ver com duas coisas. Com a consciência de fé e a consciência de missão. Eu iria estudar em Agulhas Negras. Eu fui preparado para AMAN. Para ser militar. Para ser militar. Lembra que era governo militar. Naquele tempo, o futuro de garoto pode dizer assim, tem que ser milico. O futuro bom é ser militar. Milico, pelo menos tenente-coronel. E eu preparei para ir para Campinas, a escola de cadetes, depois ir para AMAN. Com 17, 18 anos, houve uma virada espiritual na minha vida. E eu senti, literalmente, uma consciência de que a minha missão não era farda. Era fé, era religião, era teologia, era o ministério pastoral. Então eu fui ser pastor por consciência de missão e não por qualquer outro motivo. Até porque naquele tempo, 90% do que existe hoje de igreja nem sequer pensava em existir. João Pessoa só tinha 5 igrejas, Assembleia de Deus. Igrejas evangélicas, claro. Vamos falar assim. Então, naquele tempo, realmente era uma dominação, a predominância, não era dominação, não era a predominância da igreja católica, e as igrejas evangélicas eram pequenas, muito presbiteriana, batista, congregacional, e pronto. Eu lembro da minha cidade de Cajazeiras, tinha uma. E a Assembleia de Deus. Tinha uma igreja. E eram, do ponto de vista social, irrelevantes, politicamente eram não cotadas, e eu cheguei nesse contexto. Agora, como é que o senhor, então, ao invés de ser católico tradicional, acabou indo para a igreja? Eu já nasci no lar evangélico. Já nasceu no evangélico. Embora eu tenha um primo legítimo, que é o Dom Muniz, que foi o bispo de Guarabeira, e hoje arcebispo de Maceió, né, de Alagoas. Nossas mães eram irmãs, mas meu pai era evangélico, minha mãe veio para o mundo evangélico, eu já nasci no contexto de uma igreja evangélica. Aí fui para o Recife, naquele tempo isso era exigido, fui para o Seminário Batista, onde por 5 anos inteiro fiz teologia. Então eu sou formado no Recife, em teologia, de forma simultânea também em administração na Federal de Pernambuco. Agora uma pergunta que, quando eu cheguei do sertão aqui no início dos anos 2000, eu já acompanhei o senhor, por exemplo, fazendo pregações diferenciadas de outras igrejas católicas. Já
com uma temática social mais envolvida naquelas igrejas, e já acompanhei o senhor, por exemplo, participando ativamente de eventos ao lado do arcebispo da Igreja Católica na época, Dom José ainda, Dom Marcelo e outros bispos, enfim. O senhor participava muito ativamente de eventos conjuntos. Quando o senhor se transformou em pastor, já tinha esse entendimento que era preciso dessa relação? Sempre, veja bem, como eu vim ser pastor por missão e não por emprego, por consciência de missão e nada mais, sempre achei que meu objeto era o ser humano, as relações humanas e o respeito ao ser humano. Então eu nunca vi dificuldades em criar pontes com a Igreja Católica ou qualquer outro grupo, até porque se eu carrego Deus no coração e na minha cabeça, com missão, se eu levanto muros, eu nego Deus. Se eu crio pontos, eu afirmo Deus, não é? Então, na minha posse, eu convidei já Dom José Maria Pires. E ele foi? Foi presente, primeiro banco, tá tudo história aí, e participou de forma ativa. Quando eu fiz 20 anos, já esteve presente Dom Marcelo Cavalheira, com quem eu tinha uma amizade muito profunda. E Dom Marcelo era um pastor de cabeça muito boa. E nos últimos anos convivi intensamente com a pessoa e os projetos e os dramas de Dom Aldo Pagotto. Mas eu sempre fui um homem de mente aberta, de criar pontos e nunca levantar muros. Essa relação pode... Pois é, a gente sabe que tem igrejas evangélicas que têm uma boa relação com a Igreja Católica, e aí eu vou entrar no outro campo. Mas tem dominações evangélicas que não se dão bem. Essa relação é possível estreitar? É possível essa convivência muito fortemente? É possível, sabe por quê? Isso é possível na religião, na política, na gastronomia, em outros valores. Quando a gente respeita o limite do outro e a gente cria áreas comuns de convivência. Daí eu sou uma pessoa de mente ecumênica. O que é uma mente ecumênica? Não é aquele que abre mão do que crer, mas aquela que tem espaços comuns dentro da sua estrutura de fé. Então nós somos cristãos, ainda que a coisa na teologia católica eu não concorde, mas somos cristãos, temos uma Bíblia, não é? Temos um mestre, temos o mesmo Deus. Então por que não trabalhar nesse espaço? Não é? E o segundo, é preciso deixar que o outro seja ele mesmo. Eu sei conviver com esquerda, com direita, eu não sou um homem de posições radicais, porque não sou homem de partidos, porque quero ser sempre uma pessoa inteira. Eu quero ser uma pessoa que tenha presença na percepção de corpo, alma e espírito, e não apenas em fragmentar a vida humana, o ser humano, inclusive as vivências humanas. Fé e religião é um tema que sempre está gerando discussão, né? Está gerando discussão. Eu não vou nem dizer que está gerando polêmica, enfim, tal. Não. Agora, e parece que é a única coisa que permeou a humanidade toda, né? Toda. Nasceu uma comunidade, já nasce com alguma coisa para isso. Como é que o senhor explica isso na vida das pessoas? Olha, eu tive a honra de aqui na UFB fazer meu doutorado em sociologia. Então, quando eu fiz... Esqueci de apresentar como sociólogo também, mas né? É porque eu gosto de estudar, só por isso. E no meu doutorado em sociologia, fiz na área da religião, o que é que os sociólogos sabem? Não existe no mundo nenhuma comunidade humana que não tenha algum tipo de fé e religião. A crença no abstrato, no subjetivo, no divino, no transcendente, faz parte da estrutura humana de ser, de olhar para cima e fazer perguntas. Quem fez as estrelas, né? Como é que tudo isso? E então a fé e a religião sempre, desde os tempos, sobretudo os tempos gregos, os pré-socráticos, determina a política, a forma humana de viver, defender ideais, bandeiras. Então, quando um homem vai defender uma bandeira, ele já traz a fé dentro de si. É como se a fé fosse uma espécie de uma haste primeira da bandeira que ele vai levantar. Ele levanta porque crê, ou ele derruba porque não crê mais. Mas esse binômio fé e religião faz parte assim, integral e inseparável do modo humano de ser, da identidade humana. O ser humano convive com isso, ou negando ou afirmando, mas desse dilema ele não foge. Eu fico sempre com a impressão, essa minha pergunta, de que as divergências e as brigas, que eu vou falar uma linguagem mais popular, que as pessoas entendem, as brigas que ocorrem às vezes
entre as brigas religiosas grandes, enormes, guerras e tal, são porque em torno de que algumas assumem que tem a verdade absoluta das coisas. Existe essa verdade, tem alguma igreja, tem alguma religião que tenha a verdade absoluta das coisas? Claro que não. Do ponto de vista da filosofia, não há verdade absoluta. Do ponto de vista da teologia, há uma verdade absoluta: Deus. Deus se basta, Deus se auto-explica e também Deus nem se entende, não é? Porque Deus também é mistério. Agora, quando surgiu o catolicismo, no 4º século do cristianismo, não é? Digamos assim, o mundo já era mundo há milhares de anos. Já existia a cultura greco-romana, já existiam os assírios no passado, a Mesopotâmia. Tinha religiões que não acabavam mais para trás. O mundo já era religioso. Então o cristianismo nasce dentro do útero do judaísmo. Já existe o povo judeu há milênios. O cristianismo é um bebê, o berçário do cristianismo é o berço judaico. Então, depois de polêmicas e mais polêmicas doutrinárias, nasce o movimento protestante no início do século XVI, 1517. Então, eu fico assim abismado, Josval, como é que às vezes tem entre aspas, né, líderes e pastores que fundam a igreja no quintal de casa e dizem: agora eu encontrei a verdade absoluta. Deus me revelou que essa é a única religião certa. Isso não existe. Primeiro porque só Deus é absoluto, nós somos todos relativos naquilo que cremos, que pensamos e que somos. A filosofia determina isso para haver diálogo, para haver debate e também para haver crescimento. Tratando de uma maneira geral, sem separar por denominações ou por coisa, mas o grande número, o Brasil, o número de evangélicos no Brasil cresceu muito nos últimos anos. A que o senhor atribui isso? E quem está, eu entro também já para o senhor comentar. Quem mais arrebanha, quem mais traz evangélicos são as denominações mais novas, neopentecostais, por assim falar. São elas o carro-chefe disso ou o protestantismo original também está crescendo? É preciso entender isso historicamente. Primeiro, o protestantismo original do século XVI nasceu no bojo da modernidade, do livre pensamento, não é? De se livrar do cativeiro só da Igreja Católica, tem a ver com todo o movimento moderno da época. Traduzir a Bíblia para o alemão, do alemão para os povos, as línguas vernáculas. Mas ele também se engessou nas suas teologias, né, digamos, dominadoras. O grande movimento religioso chamado evangélico nasce a partir dos anos 50 no Brasil do operário que migra do Nordeste para o Sul, do homem que deixa aqui a família, a alma e os sonhos, que chega em São Paulo, no Rio, nos grandes centros, vazio de tudo, e encontra na esquina uma igreja que dá esperança, que fala a sua linguagem. Por isso que o movimento evangélico cresceu, porque fala uma linguagem do povo. Você sabe que até os anos 60, antes do Vaticano II, as missas católicas eram em latim. Os padres eram de costas para o povo. Que mudou isso foi o Vaticano II. E você sabe que o católico, durante anos, aliás séculos, nunca teve acesso ao texto bíblico. E o chamado crente já começa com a Bíblia debaixo do braço. Ele aprende a ler lendo a Bíblia. Então, enquanto que o cristianismo católico se baseia na devoção, todo católico tem um santo devoto, tem uma padroeira da cidade, o movimento evangélico cresceu na experiência. Conheci Jesus, encontrei a vida, ele me salvou. Então, essa linguagem, a vida humana real, foi tão forte que fez explodir o movimento evangélico como esperança num mundo totalmente agora perdido. Tem, né, nessa história toda tem assim, o senhor fala lá, e tem razão, o nordestino que chega em São Paulo, muitas denominações vendem o que as pessoas chamam de teologia da prosperidade. Quer dizer, olha, venha para cá, siga essa religião que você vai enricar, vai resolver seus problemas. Isso é certo? Isso é correto na sua ideia? É correto que vendem, não é correto vender, não é? Mas veja bem, o que também acontece? Tudo é um contexto histórico religioso. Na época que surge o movimento neopentecostal, a Igreja Católica está presa a teologia da libertação. Política. Onde ter é pecado, onde a pressão era para o rico vender o que tinha, não é? Distribuir o que tinha com os pobres, e onde possuir era uma coisa pecaminosa, era uma maldição.
Então, nesse contexto, muita gente católica deixou de ir para a missa, de só ouvir discurso político nas igrejas. E muitos ricos deixaram de ser católicos, que se sentiam assim afrontados nas suas próprias catedrais. Aí o movimento neopentecostal foi o inverso. Você nasceu para ter, nasceu para ser rico, você é filho de Deus, Deus é dono da Deus vai é resolver rico, seus problemas. Filho de Deus não passa fome, filho de Deus venha para cá que a gente lhe ensina. Eles encheram. Então a fé tornou-se uma oferta de prosperidade no contraponto a uma teologia que proibia isso. Na teologia do Vaticano, da prosperidade evangélica, ter é bênção. A teologia da libertação, ter era pecaminoso. Por isso que quando João Paulo II vem ao poder, né, como Papa, ele faz esse corte. Mas o senhor concorda que no embalo, nessa maré, que é colocado assim do ponto de vista histórico, é perfeitamente razoável, respeitável, tem que ser colocado, aceitável e tal. Mas nessa maré apareceram também as denominações que usam isso para enricar, para ganhar dinheiro e tal. Isso é bom, não? Isso é ruim? Isso não denominações, digamos, líderes, né? Líderes, são líderes, né? Não são denominações. A gente dá um nome a esse movimento neopentecostal. É pentecostal porque ainda fala do Espírito Santo, mas por que neopentecostal? Porque foge dos padrões pentecostais antecedentes, onde também ser pobre era uma virtude, né? Você vê que a primeira igreja evangélica forte antes desse movimento era a Assembleia de Deus, que era igreja de periferia. Por que esse pobre era uma virtude? Porque eu tenho uma mansão no céu. Eu nego a terra porque vou ser rico no céu. Por que é que surge então o movimento neopentecostal? Eu nego não. Eu posso ser rico na terra e vou sendo também rico no céu. Eu começo aqui, o aqui e o agora. Agora, infelizmente, isso foi manipulado por algumas lideranças, onde a religião virou mercadoria, onde Jesus virou comércio e onde a fé virou assim um produto a ser vendido. Só que o povo não deixou de ser pobre. O povo enriqueceu muitos líderes. Porque onde eu só tiro e dou, alguém está recebendo. Porque o que enriquece um povo não é a religião, não é a fé, não é ser católico ou ser evangélico. O que enriquece o povo é o trabalho, é a ciência, é a produção. Olha o Japão não é cristão, é riquíssimo. Olha a China pós Mao Tse Tung, não é? A China não é cristã e está aí uma potência. Olha o mundo, não é? Olha a América do tempo da colonização, vamos trabalhar, Deus abençoa quem trabalha. Então, a gente tem que separar, só que o povo continua sendo pobre, porque sem educação. Então, o que tem que se olhar é o líder. É o líder. Em muitos casos, o líder, não estou dizendo... Que são todos os casos. Não, claro, toda regra tem exceção. Em alguns casos, algumas pessoas de má fé usaram a fé, a religião, como instrumento de manipulação, distorção. Então, dê para mim que Deus vai dar a você, mas você já deu para mim. Então me dê seu carro, me dê seu terreno, Deus vai dar outro quando? Agora seu carro agora é meu. Então não pode, isso não existe, né? Pastor Estevão Fernandes, o senhor disse há poucos instantes que na teologia da libertação que ter era pecaminoso, e ali fez com que muitas pessoas saíssem da igreja e fossem para as igrejas evangélicas. E os políticos não foram lá para... os políticos saíram da igreja católica e foram para cá. Algumas denominações, vou falar aqui, algumas igrejas evangélicas e as denominações neopentecostais, muitas abraçaram a política também, e a política partidária. Mas não a política. Você mexe nisso, então você entende isso mais do que eu. Eles abraçaram a política, mas não a política da libertação, a política do poder. Por quê? Veja por exemplo. E esse é um viés correto ou errado? Eu acho que é perigoso. Perigoso. Correto já seria eu dar um juízo de valor, não faço juízo de valor. O que é que eu acho perigoso? Digamos, no meu caso, eu poderia usar a minha igreja, não é? Em qualquer época eu me elegesse vereador da cidade. Eu acho que o senhor já foi convidado para ser candidato a senador, a vice-governador e a governador várias vezes, né? Nessa última eleição, a ser governador. Faz uma chapa eu como governador. Assim. Agora, deputado federal, prefeito, vice-prefeito, várias vezes. Mas veja bem, mas eu não posso usar o meu espaço de poder religioso para, com isso, ganhar dividendos políticos. Mas o que acontece? Como o mundo evangélico foi a minoria, o que começou a lógica? Eu preciso botar na Câmara vereadores evangélicos, na Assembleia e até no Congresso,
para defender nossas causas. Então as igrejas começaram a ter essa lógica do poder da proteção do seu interesse particular. Então, hoje, por exemplo, pouca coisa se decidia em Brasília, assim, eu via a bancada evangélica, que é muito forte, mas ela não foi eleita para defender causas nacionais, para defender causas denominacionais. Então, teve igrejas, que a gente não seria citar o nome, nem vou citar aqui, que foram perseguidas demais pelo establishment, né? O católico, o televisivo, da midiática. E quem protegeu? Foi ter a mídia própria, foi ter parlamentares próprios, aí passou a ter voz e, espera aí, a gente não é sozinho. Agora, eu não sou contra, sob nenhuma hipótese. É porque hoje tem, por exemplo, aquele partido é da igreja tal, o partido é da igreja tal, o partido é da igreja, tem uns 3 partidos aí que são de igreja. E o senhor não concorda com isso ou concorda com isso? Não, sabe por quê? Eu digo uma coisa a você. Só é bom para minha igreja se for bom para todo o Brasil. Não é bom para mim, só porque eu sou pastor evangélico, é bom para João Pessoa como um todo. Porque a igreja é parte de um todo, ela não pode ser fracionada. Agora, quando uma pessoa evangélica decide ter um cargo político e a motivação é o bem comunitário, o bem de todos, lutar pelo Estado, pela não corrupção, pela não pobreza, ou pelo menos para menos pobreza, menos justiça, são causas nobres. E causas nobres transcendem guetos religiosos. Causas nobres têm a ver com todo mundo. Eu fico só lembrando, vez por outras pessoas, eu já lembrei em comentários aqui, que quando diz assim, mas as igrejas evangélicas, neopentecostais principalmente, elas estão muito na política, tem partido político que diz assim, olha, sempre lembro, a igreja católica já fez isso. Já fez isso no passado. A igreja católica se confundia com o Estado em muitas coisas. Hoje não mais. Não é mais. Você vê que nesse último debate que a gente acabou de conviver, a igreja católica era totalmente ausente, né? Quem não entende pensa que foi uma posição de acovardamento. Não, foi uma posição estratégica. Isso vai passar, nós sabemos quem somos. Esse debate que o senhor se refere é a história do Bolsonaro, de se ligar com o Bolsonaro, a política. Eu acho que, não vou dizer, diga assim, houve muito protagonismo nessa última eleição de associar Bolsonaro a evangélicos, né? E assim, a lidar com uma pessoa lidando com um estilo de fé. E que isso, no final de contas, mostrou-se complicado. Né? Complicado. Eu acho assim que a gente aprendeu de que os espaços religiosos e políticos, eles são justos, eles são necessários, eles devem se juntar. Mas que o poder pelo poder pode me tornar um evangélico estranho, agressivo e não socialmente benéfico, como também me torna um católico ou um ateu do mesmo jeito. Eu preciso saber se o meu discurso, se minha bandeira faz sentido no conjunto da sociedade. Então, por exemplo, eu não quero que João Pessoa seja feita nada só para crente. Entendeu? Vamos fazer essa rua de acesso para os evangélicos passarem. Eu quero que seja uma rua de acesso para que todo mundo passe. Tem, nessa história toda, tive alguns algumas pautas, elas, por exemplo, elas dominam o debate. É a história do aborto, a história do aborto, quais são os temas mais? Aborto, a história da política LGBT. Ideologia de gênero. A ideologia de gênero, de uma maneira geral. Entra um tema que eu até não sei como é que entra, que é ser contra o comunismo, eu não sei como é que entra, porque eu não sei se isso dentro do mundo evangélico, existe uma ameaça comunista ainda na cabeça das pessoas. O mundo evangélico sempre vive à sombra dessa ameaça, porque onde o comunismo entrou e prevaleceu, o cristianismo como um todo sofreu perseguição. Isso foi Isso quem sabe história sabe que é verdade. Na China, de forma radical, pessoas morreram. Eu estive na África, estive em Angola. Eu estive presente por mais de um mês, num tempo difícil em que os partidos, sobretudo o MPLA, Libertação de Angola, prendiam e matavam padres e pastores. Eu estive na África do Sul, onde o apartheid obrigava negro a frequentar um tipo de igreja e branco um tipo de igreja. Entendeu? Na América do Central, Nicarágua, outro exemplo disso. Esse é recente, esse é de agora. Claro, né? Padres morriam, padres foram presos. Uhum. Então, sempre há, no mundo cristão e no mundo evangélico em particular,
essa proteção contra a sombra do comunismo. O comunismo, como ideologia predominante, ele é por Mas natureza historicamente agora, antirreligioso. fora de Nicarágua, você praticamente não tem essa ameaça, historicamente. Mas aí está lá os evangélicos com medo enorme de uma ameaça que é mais uma assombração do passado do que uma ameaça histórica. Verdade. As ameaças são aqueles que são medos dentro da gente, são interiorizados. Agora, se são ou não factíveis é outra verdade, mas são ameaças reais. Essa história do aborto e essa história das bandeiras, da política de gênero e tal, justifica essa participação tão ativa de evangélicos nessa última campanha eleitoral? Mas nessa campanha eleitoral era uma participação tão ativa que de disputas mesmo muito forte. E tal. Justifica esse tipo de empenho? Dizer justifica ou não é uma coisa muito subjetiva, mas eu acho assim que produziu. Por quê? Por exemplo, nós cristãos, eu também como pessoa humana e cristã, sou totalmente contra o aborto, a não ser naqueles casos em que a ciência permite e a lei legitima que a ciência permite. Mas fora isso, eu entendo que não faz parte da dimensão humana decisória, não é? Decidir sobre vida. Eu sou contra a eutanásia, o aborto, sobretudo no mundo como o nosso, onde o hedonismo predomina, o narcisismo regula as relações sociais doentias. Então, se eu estou incomodado se eu fosse mulher porque eu estou grávida, eu tenho direito de tirar esse meu bebê. É lidar com a vida humana de forma muito, muito pobre, ou estética, ou conveniência, eu não quero. Mas há casos em que a gente diz que é preciso fazer isso. Então, o não aborto é uma bandeira cristã. E ela foi muito presente nessa última, porque ela faz parte também, já é outra coisa que os outros grupos defendem como necessário nos mundos modernos. Também a questão da ideologia de gênero. Nós entendemos a vida humana, a sexualidade humana, à luz da revelação bíblica cristã, assim que entendemos. Mas entendemos que há todo hoje um processo cultural no mundo que tenta anular tudo isso. Então, essa luta pela não ideologia de gênero, pelo não aborto, são bandeiras cristãs justas, em que católicos e evangélicos se uniram, não é, contra isso. E veja bem, e tem um direito disso. Há um direito que defende, o direito de quem é contra. Isso é a base da democracia. Então, ninguém pode ser contra alguém que se posiciona contrário de si. Tem que aprender a respeitar esse contrário. Nós estamos já marchando aqui para os últimos minutos do programa, os últimos 2 minutos. E aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, mas é quase um pedido de mensagem, mas como é que o senhor, qual é a visão que o senhor acredita que vai dominar o mundo nesses próximos anos? É um mundo mais justo, de esperança, menos barulhento, menos de confronto? Como é que o senhor imagina o mundo nos próximos anos? Há um sociólogo que hoje é um dos ícones das academias em todo o mundo, inclusive a Academia Brasileira, chama-se Zygmunt Bauman. Bauman é que mais escreve sobre os tempos chamados pós-modernos. E a palavra que governa chama-se incerteza. A gente caminha para o mundo das incertezas, das relações líquidas, das relações pueris, da superficialidade e do secularismo. Onde vai dar, ninguém sabe. O que nós sabemos é que um mundo em que a vida humana vai ser muito diminuída de valor para ser ocupada em transformar as pessoas em seres consumidores. De tal forma que você consome hoje a si mesmo. A sua imagem lhe domina. Então eu preciso comprar esse blazer, no caso nosso homem, esse sapato, que me faz sentir melhor. Eu tenho que lidar com minha autoestima quase de forma neurótica. E todo mundo virou mercadoria, tudo virou mercadoria, inclusive nós mesmos. A gente se vê no tempo todo. Então um mundo desse prefigura um tempo difícil. Então, onde a religião virou espetáculo, virou show, não é? Quer dizer, eu sou mais velho do que você, mas sou de uma época que eu nunca vi antes falar. Temos nos 2 grupos, no mundo católico, padres artistas, não é? E no nosso mundo, cantores, artistas gospel. E o cara vem aqui cantar e cobra de uma prefeitura 50 mil, 100 mil para um cachê, cobra de uma igreja 50 mil para um cachê. Isso para mim era inconcebível sob qualquer hipótese. Mas esse mundo domina o mercado religioso contemporâneo. E o povo paga para assistir. Porque o povo cria seus novos ídolos. Então, a incerteza, Josival, é quem domina, quem responde a sua pergunta. A gente caminha para o incerto. E o incerto, por enquanto, tem que ser esperado. Não há resposta para o incerto.
a não ser que a gente caminhe para ele. Pastor Estevão, muito obrigado por sua presença no programa Tambaú Debate de hoje. Eu gostei muito dessa conversa. Fazia tempo que não lhe via, né? Fui aluno de filosofia do pastor Estevão. Estou aqui faço essa entrevista com esse agradecimento aqui, faço com muita emoção, realmente, pelo reencontro. Muito obrigado. Deixa eu só fazer rapidamente um recorde. Pois não, pode fazer. Você não foi meu aluno, eu tenho a honra de ser seu professor, diferente. Eu desejo a você e a todos que lhe escutam, seus ouvintes, seus telespectadores, seus seguidores, seu público, um feliz ano novo. Embelezado com as cores da esperança, da tolerância e do respeito mútuo. Bom, nós conversamos aqui com o pastor Estevão Fernandes e nós agradecemos pela entrevista, desejamos a você uma boa tarde e agradecemos pela audiência. E amanhã estaremos de volta com o último programa do ano. Amanhã nós vamos fazer um balanço, uma espécie de retrospectiva dos acontecimentos da política que conseguiram mudar um pouco o mundo, ou impactar o mundo, impactar o Brasil, impactar a Paraíba. O que aqui aconteceu que mudou um pouco o curso das coisas em 2022. Esses assuntos todos amanhã no Tambaú Debates. Boa tarde a todos.